do alto da sua cabeça à planta dos seus pés, e que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes? Amém. Aleluia. Isso é bom. Temos que nos alegrar no Senhor. Quero estar compartilhando uma palavra, dividindo uma palavra aqui com a igreja, né? Nós nos alimentarmos juntos nessa noite. Amém. Espero que você esteja com o seu coração aberto, que você esteja, né, com o seu coração aí faminto pela palavra do Senhor. E espero que Ele fale no seu coração e no meu também nessa noite. Amém? Aleluia. Quero falar sobre um tema que tem a ver, inclusive, que o pastor Elton está aqui, né, passou durante a oração, né, durante os avisos, que é sobre a questão política. Não vou pregar sobre política, mas sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o papel da igreja, sobre o papel dos homens e mulheres de Deus. E o tema é a importância da unidade. Amém? Mais do que nunca, a igreja precisa de unidade, principalmente agora, nesse momento em que nós estamos vivendo. Amém. Obrigado, irmão. Já vou experimentar. Então, a importância da unidade, e precisamos falar sobre esse tema, né? Há muitas coisas a se falar, mas eu separei alguns pontos aqui, apenas alguns, né, que o Senhor tem falado comigo para a gente compartilhar. E precisamos falar sobre isso porque nós estamos em guerra. Essa é uma verdade. Estamos em guerra, né? Não é só uma guerra política, mas por trás da política é uma guerra espiritual. Algo grandioso que está acontecendo. Eu ainda não entendo muito bem, não fiz o curso ainda do globalismo, né? Mas preciso fazer, amém? Alguns já fizeram, alguns estão fazendo, né? Mas vamos fazer um convite, não fiz ainda, mas é um convite. Vamos fazer para entender melhor o que está acontecendo, né? Nós precisamos entender, né, o inimigo para poder combatê-lo, amém? E isso tem que ser na unidade. Não adianta um ir lá, dois ir lá, tem que ser a unidade, tem que ser a igreja como um todo. Então nós estamos diante de uma guerra espiritual que vem para destruir as nossas vidas e também destruir a nossa nação. Isso está sendo bem falado. E a igreja não pode se eximir do seu papel de guerrear espiritualmente falando. A igreja não pode, ela não pode se acovardar, não pode ser como, né, há algum tempo atrás, né, nós não podemos misturar o evangelho com política, né, cristão não pode se envolver com a política. O problema é que quando nós não nos envolvemos, eles ficam à vontade para fazer o que quer. Então a igreja precisa se levantar espiritualmente, principalmente em oração, em conhecimento e em oração, né? Então, reforçando a questão da oração, exceto na terça, né, por causa do evento nobre que irá acontecer, né, mas durante a semana e na terça-feira à noite, durante o Tadel, vamos vir. Faltei 2 aí, pastor, justificar adiante aqui, trabalho, tá? Não era mesário, mas era trabalho, então eu não vim, mas nessa próxima terça faria o possível para estar aqui presente, porque nós precisamos estar em unidade, em peso, amém? Como um bloco, a igreja tem que vir como um bloco, porque senão ela não consegue vencer os problemas, as dificuldades, as tentações e as aflições que são impostas ao povo de Deus, amém? Lá em Romanos 12, 21, e aí eu vou pedir o pessoal da mídia para me auxiliar, porque eu vou preferir ler ali no telão. Romanos 12, 21 diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, está na Bíblia, né, está na palavra de Deus, né? Não podemos deixar o mal vencer, mas nós temos que vencer o mal pelo bem. Não é vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem.
Aí é que entra o papel da igreja, entra o papel meu e seu, né, como discípulo de Jesus, como igreja do Senhor nessa terra. Amém? Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Estamos vivendo tempos difíceis, essa é uma verdade, onde o mal se une para destruir as obras de Deus e também as pessoas de bem. O mal está se unindo. Não é apenas união de partidos, né? Sem querer apontar como foi dito aqui, nem vou render muito sobre questão de política, porque quero render sobre a palavra de Deus, mas a gente vê que o mal se une para prejudicar, né, as pessoas de bem, a igreja, as pessoas de bem, destruir a nação. Então o mal está se unindo. O que a igreja precisa fazer? Se unir também, caminhar em unidade para poder combater esse mal. A unidade, né, ela tem que estar na igreja. Onde está a força da igreja hoje para fazer frente a esses ataques malignos? Onde está a força da igreja? Cadê a igreja que vai fazer diferença, né, nesse tempo? Nós vemos na Bíblia aqui, né, grandes homens e mulheres de Deus em grandes eventos aqui, né, que levou o evangelho, levou o reino de Deus. E hoje no nosso tempo, né, o que nós vamos fazer? Vamos acovardar? De forma alguma. Onde está a força da igreja? Eu digo que a força da igreja está primeiro em Cristo, depois está na unidade. Amém? Está na unidade. Unidade é estratégia de guerra. Vocês sabiam disso? Estratégia de guerra. Um exército, quando ele está unido, compacto, né, sob o comando de um único líder, um único general, ele é muito forte. Ele é muito forte. E o que o inimigo faz? Ele tenta fazer, ele tenta dispersar essa unidade para enfraquecer. E é isso que tem acontecido. Enquanto a igreja, né, ela fica dispersa, o mal às vezes ele se une. Ele vem com toda a força, né? Ele vem tentando dispersar os que ainda estão na igreja, os que ainda estão, né, na frente no reino de Deus. Mas o que nós precisamos é nos unir também para fazer frente a esse mal. Se a unidade é uma estratégia de guerra, será que foi por isso que durante a pandemia, propositalmente foi colocado o fique em casa? Se é uma estratégia de guerra, né? E se as guerras ocorrem também no mundo espiritual, né? Aliás, primeiro no mundo espiritual, será que é alguma estratégia do inimigo? Fique em casa, pandemia, ninguém pode sair. Será que porventura é para dispersar a igreja? Dispersar o povo de Deus? Fiquemos atentos a essas questões. Nós precisamos entender que a unidade, o que é unidade e qual a sua importância para nós que somos de Jesus. E é nisso que eu quero compartilhar hoje, né? Primeiro falando aqui sobre a questão do conceito. O que é a unidade? Né? O que é a unidade? Como, né, poderíamos explicar? Se a gente for olhar no dicionário, que é o mais simples, o conceito mais simples, lá vai estar falando que a unidade é a qualidade ou estado de ser único. Simples assim. A qualidade ou estado de ser único. Fala também que é uma ação coletiva com o mesmo objetivo. Uma ação coletiva com o mesmo objetivo. Isso é uma unidade. Podemos também fazer um exemplo do questão do purê de batatas, né? Quando você tem um saco de batatas ali, com casca e tudo mais, elas estão juntas, mas não há unidade. Você pode tirar um exemplar, 2 exemplares, mas quando se faz o chamado purê, que você mistura todas ali, a massa, então você não consegue tirar um exemplar. Então há uma unidade, todos viraram apenas um, você não consegue distinguir mais. Se pegarmos também, por exemplo, um bloco de cimento bem compacto, né? Você vai ver que ali há uma unidade. Você não consegue furar esse bloco, você vai bater um prego, o prego vai até entortar, porque é uma unidade bem maciça, você não consegue atravessar. É também um exemplo de unidade.
para vencer e conquistar, nós, homens e mulheres, precisamos caminhar em unidade. Não pode ficar ninguém de fora, não pode faltar ninguém. Nós temos que estar unidos. Não basta apenas estar na igreja, mas é preciso agir em unidade, como a igreja precisa agir. Então não é estar na igreja, nem apenas estar, é agir como igreja. Essa é a grande diferença, e é isso que nós precisamos fazer nesse tempo. É nisso que eu e você, precisamos nos concentrar. Amém? Há um ditado que diz assim: a união faz a força. Quem já ouviu? E realmente a união, ela faz a força. Muitas pessoas unidas, o esforço é menor. Um outro ditado também diz assim: juntos somos mais fortes. E realmente somos mais fortes. Juntos nós podemos mais, Vejamos agora alguns pontos importantes sobre a unidade. São somente 3. Rapidinho eu falo sobre eles, O primeiro ponto é que a unidade possui a qualidade de ser único, de não poder ser dividido. Essa é a qualidade da unidade, é óbvio, A qualidade de ser único, não pode haver divisão. Como o exemplo do purê de batatas ali, ele é único. Não tem como, você dividir, você distribuir. Vamos ler ali no Evangelho de João, texto de referência, capítulo 17, a partir do verso 18. Evangelho de João, verso 17, a partir do verso 18. Diz assim, Jesus, diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Só até aí por enquanto. Então aqui nós podemos ver que na oração de Jesus, com o Pai, a oração dele e o desejo dele é que a igreja estivesse em unidade, assim como um bloco, maciço, fechado, compacto, assim como ele é com o Pai. Ele diz: olha, assim como eu e o Senhor somos apenas um, que eles também sejam. Então, o desejo de Jesus é que a sua igreja seja um, assim como eles são um. Vocês podem entender? Vocês estão entendendo? Esse é o desejo do coração dele. Se nós formos igual a Jesus, não há nada que vai parar na nossa frente, não haverá dificuldade nenhuma, não haverá resistência nenhuma que vai prevalecer. Então é interesse de Deus, é interesse de Jesus, é vontade do coração dele, que nós possamos andar em unidade entre os irmãos e unidade com Cristo, unidade com o Pai, unidade com o Espírito Santo. Amém? Esta é a unidade necessária que ele requer de nós, que ele deseja, que ele busca, que ele espera de nós. E algo interessante, se puder só voltar ali acho que no 20, 17, João 17, 20, me parece, onde ele fala que, ele nos deu a glória, para que nós, estivéssemos em unidade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por mim, por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, o 21. Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas eu acho que é o 19. Errei aqui, Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Talvez seja até o 18, o 19. Eu perdi ali qual que é. Mas tem um versículo ali que ele fala,
que Jesus fala, dê-lhes a minha glória, para que eles sejam um, estejam em unidade. Olha lá, ó, é o 22 mesmo. Dê-lhes a glória que me deste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então nós recebemos a glória do Senhor, para sermos uma unidade com Ele. Amém? Quem recebeu a glória aí? Recebeu para ser uma unidade com Cristo. Há um outro versículo também que confirma esse interesse do Senhor, né, para que a sua igreja seja um. Está lá em Romanos 8, capítulo 8, verso 26. Romanos 8, 26 diz assim, ó: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Pode seguir. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui também vem confirmar que o Espírito Santo, ele nos ajuda até mesmo nas orações. Às vezes a gente pensa assim, eu não sei orar direito, eu não sei o que falar na oração, eu não sei qual o assunto para falar com Deus, eu não sei como comportar. Apenas comece, seja sincero no seu coração, porque o Espírito Santo, né, ele vem para, não sei se eu poderia dizer essa palavra, ele vem para ajustar a nossa oração, né, para arredondar nossas palavras e levar até o Pai. Porque é interesse de Deus, interesse do Senhor Jesus e interesse do próprio Espírito Santo, que nós sejamos santos, nós estejamos, né, capacitados em uma unidade com eles. Amém? Então o Espírito Santo, ele confirma, né, ele confirma o desejo de Jesus, né, de que nós venhamos a andar em unidade. E ele vem também para nos auxiliar, né, para nos completar, para nos ajustar dentro do molde, né, dessa unidade que o Senhor deseja para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo coopera para que essa unidade, ela aconteça. Quando há unidade, todos são beneficiados. Não há dúvida. Todos são beneficiados. Não pense, eu vou ajudar, eu quero estar junto. Você vai receber da mesma forma. Lembra lá em Pentecostes? Né, quando os discípulos estavam lá reunidos no dia de Pentecostes e o Espírito Santo veio e foi derramado língua de fogo sobre todos eles, não foi só em cima de Pedro, não foi só em cima de João, que era próximo de Jesus, nem sobre Lucas, o médico, né, o capacitado, não, foi para todos, até sobre aquele que precisou ver para crer, também recebeu. Então todos recebem, amém? Quando você está em unidade, a bênção ela vai para todos, aleluia. Pessoas unidas conseguem fazer muito mais do que cada pessoa trabalhando sozinho. E isso é uma verdade. Podemos ver nas coisas simples, né? Por exemplo, tem uma mesa aqui. Poderia pegar essa mesa sozinho? Acho que não, acho que eu não consigo. Talvez até conseguiria, né? Com muito esforço, mas é muito difícil. Mas se um mais um me ajudar, nós carregamos a mesa com facilidade. Se vier mais 2, teremos 3, carregamos mais fácil ainda. E se nós formos 4, nós vamos carregar até mesmo com uma mão cada um. Então a união faz a força, a unidade, né, ela é bênção para as nossas vidas. Quero lembrar aqui também, talvez esteja alguém presente aí e se lembre de quando começamos a construir a igreja aqui, né, o templo maior, porque havia um templo menorzinho aqui, eu acho que 1/4, 1/3, né, dessa área, que ficava aqui assim, mais ou menos. Aí depois construiu o templo maior. E eu me lembro que
houve demolição e foi retirado aqui da igreja de 23 a 25 caminhões de entulho. Não teve máquina nenhuma para tirar o entulho, né? Alguém aí, além do pastor Elton ali, deve se lembrar disso. Então foram 23 a 25 caminhões de entulho tirado da igreja, na mão. Sabe quantas pessoas tiraram? Várias. Eu lembro que o caminhão parou lá fora, foi feita uma rampa mágica aqui, que ali é lá em cima da caçamba, não era? Uma rampa mágica. E aí, tínhamos motoristas trabalhando aqui dentro, de carrinho de mão. Eram uns 8 motoristas de carrinho de mão, ia e voltava. E tinha aqueles que ficavam com a pá, uns 8 também, eu acho, com a pá só enchendo o carrinho. Eu ficava na pá, era um deles, né? Me colocaram lá, eu fiquei. Enchi o carrinho e eles iam dando viagem. 25 caminhões, irmãos. É muita coisa de entulho para tirar, mas não era só isso não, né? Era um mutirão, era uma unidade tão grande, que a gente estava carregando o carrinho para não dar poeira. Tinha irmã que estava com a mangueira jogando água para não dar poeira. Estava acabando de carregar os entulhos ali, já estava jogando água aqui para limpar para o culto à noite. E aí daí a pouco chegava um lanche, tinha um alimento, tinha uma água fresquinha, era um mutirão. Até para encher as colunas ali, eu lembro, né, que a gente levantando de concreto, não teve máquina. Foram os irmãos, o Juvenal à frente, né, e os demais irmãos ajudando. Então, houve ali uma unidade, e estava bonita a construção, porque você vê aquelas colunas de concreto forte, quem olhava falava, nossa, que tamanho de obra, que obra é essa? Então, a questão da unidade, nós trabalhamos muito ali. Outra coisa também que marca a unidade, um outro exemplo agora bíblico, né, nós não vamos ler, mas está lá em Gênesis 11, que fala sobre a Torre de Babel, que os homens se reuniram para fazer, né, a chamada Torre de Babel. Só não concluíram porque Deus não deixou, né? Deus chegou lá e falou, ó, esse povo está muito para frente, vamos misturar a língua deles aqui para eles não prosseguir. Mas eles estavam construindo a Torre de Babel, né, com a intenção de chegar aos céus, e começaram a fazer e foi em frente. Só não foi porque Deus segurou. Então, quando nós trabalhamos em unidade, né, os resultados, né, são muito bons, o sucesso, né, ele é muito bom, a conquista, né, ela é muito saborosa. Imagine quais os resultados nós podemos alcançar se fizermos uma aliança com o Senhor, né, se andarmos e agirmos em unidade em tudo que fizermos. Já pensou quais resultados essa igreja pode alcançar, né? Aonde você pode chegar se você caminhar em unidade, juntando a sua oração, a sua fé? O que nós podemos colher? E eu realmente penso aqui, essa igreja aqui, vejo essa igreja aqui em breve com sinais, maravilhas acontecendo, porque os sinais, né, a Bíblia diz que vão acompanhar os que creem, não é assim? Quantos creem aqui? Né, todos creem. Então os sinais e as maravilhas vão acompanhar os que creem. Então isso precisa acontecer. Mas vai acontecer quando nós começarmos a agir como igreja, não na igreja, mas como igreja, em unidade. Amém? Aí sim, nós poderemos fazer grandes coisas. Deus nos criou para viver em unidade com Ele e com os irmãos. Aleluia. A unidade é muito importante na igreja. Sem ela, Jesus não consegue edificar o reino de Deus na terra. Nós precisamos da unidade para isso também, para edificar o reino de Deus. Não tem jeito de uma pessoa sozinha edificar o reino. Não tem como uma pessoa dar uma palavra aqui, fazer o louvor, ir lá fazer visita, corre lá no núcleo, lá faz a outra visita também, dá o curso aqui. Não tem jeito. Não tem jeito, precisamos da unidade. A igreja precisa crescer, ela precisa ir em vários lugares, ela precisa sair para fora. A igreja, né? Jesus chamou as pessoas, agora Ele envia como igreja. Chama as pessoas de forma individual. Venha você que está cansado e oprimido e eu vou te aliviar. Aí chega aqui, Ele, né, faz a grande obra dele, as maravilhas, e fala, agora vão como igreja, ide como igreja. Porque agora vai em unidade.
Agora você não trabalha mais sozinho, é uma unidade. E outra coisa, não são só unidade de pessoas, Cristo está nesse negócio, o Espírito Santo está junto para fortalecer essa unidade. Amém? Então o reino de Deus, ele não pode ser edificado sem que haja unidade da igreja. E nesses tempos, está faltando a igreja se unir mais. Mediante os problemas que estão acontecendo, as ameaças que estão vindo, está na hora da igreja se levantar e tomar posição. Amém? Fazer o uso do nome de Jesus. Nós somos todos membros de um mesmo corpo. Não se engane quem anda sozinho, fora da unidade proposta por Jesus, não subsiste. Andar sozinho não funciona, você não consegue ir muito longe. Não tem aquela de, eu faço a minha oração em casa, eu leio a Bíblia em casa e está muito bom. Você não vai subsistir, não vai conseguir ir muito longe, porque a bênção está sobre a igreja, sobre o conjunto, sobre a união dos irmãos, Cristo, o Espírito Santo e Deus. Ninguém é abençoado sozinho, ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho, precisamos estar em unidade. Só você ver aquele exemplo, arranque um dedo da sua mão ou do pé, para ver o que acontece com esse pedaço que você vai arrancar. Ele vai secar, vai morrer, e o corpo vai sentir, mas ele vai sobreviver, porque ele está ligado à cabeça, e a cabeça é Cristo. Então, se um membro se desliga, ele desiste, ele não quer mais obedecer, vamos supor que o dedo não quer mais obedecer os comandos do corpo e da cabeça, ele se afasta, ele vai morrer. Mas o resto do corpo, que está ligado à cabeça, esse vai prevalecer. Não é verdade? Então não se engana, andar sozinho, fora da unidade que Jesus nos propõe, não compensa, é perca de tempo, você não consegue alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Além do mais, está escrito lá no Salmo 133, coloca lá por gentileza, está escrito assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É muito bom, não é? Ainda mais quando tem um churrascão com os casais, é muito bom, é muito gostoso. Pode o próximo, 133, 2. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha só, interessante o finalzinho. Quando há comunhão, quando os irmãos convivem em comunhão, a segunda parte, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Você quer a bênção da vida para sempre, para sua casa, para sua família? Conviva em união, Coloca isso, como prioridade para você, conviver em unidade com a tua igreja, Também o Salmo 105 no versículo 15, 105 no versículo 15, olha o que diz a palavra do Senhor: não toquem nos meus ungidos para maltratarem não maltratem os meus profetas. Há uma proteção ali, só o versículo 15, tá bom, não toque nos meus ungidos, diz o salmista, a palavra do Senhor, então há uma proteção para quem está em unidade, para quem caminha em comunhão com Cristo, com demais irmãos, o diabo não toca, o inimigo não toca, é porque há uma unidade, você, aquela história, mexeu com um, mexeu com todos, o inimigo ele é maluco, de pegar uma pessoa que seja lá no último banco, se a igreja toda está junto, ligado a ele, então há uma resistência muito grande, então não toquem nos meus ungidos. Então é bênção também, você estar em unidade. Então a unidade, nessa primeira parte, possui a qualidade de ser único, de não poder ser dividido. A igreja não pode ser dividida, ela tem que caminhar como um bloco, para que ela alcance, ela conquiste todos os seus projetos, todos os seus propósitos. A questão do projeto Neemias, nós vamos concluir quando nós nos unirmos, andarmos em unidade, iremos concluir. Se nós andarmos separados, distanciados, vai demorando.
vai rendendo cada vez mais. Então precisamos andar em unidade. Amém? O segundo ponto, a unidade significa, dentre outros, identidade, conformidade e harmonia. Falamos que a primeira qualidade da unidade é a qualidade de ser uno, não poder ser dividida. Agora, a unidade significa identidade, conformidade e harmonia. Veja só que interessante. Um exemplo está lá em Atos 2:42, que é a igreja primitiva. Ilustra muito bem. Atos 2:42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Então a igreja primitiva é um grande exemplo, Eles tinham ali uma identidade. Eles encontraram ali, junto com os apóstolos, uma identidade. Eles viviam a essência do que Cristo tinha passado para a igreja. Estavam juntos, comiam juntos, dividiam todas as coisas, eram unânimes na oração. Vamos para a oração da manhã? Creio que ia todo mundo, pelo menos é o que a palavra diz. Vamos para a oração da hora nona? Vamos todo mundo em oração. Vamos clamar porque fulano lá está passando dificuldade, sendo perseguido. A igreja toda orava, a congregação toda da igreja primitiva orava, clamava, eram unânimes, andavam em unidade. E esse é um grande exemplo para nós. Por isso ela era abençoada. Buscavam, dedicavam, eram unânimes em tudo que faziam. Hoje também tem pessoas, a gente encontra por aí, que se você olhar para ela, ou falar um pouco, ou conviver um pouco com essa pessoa, você diz: essa pessoa é uma bênção, essa pessoa ela é um cristão de verdade, essa pessoa ela é de Jesus. Pelo pouco tempo que você conversa, que você convive, você consegue perceber. Às vezes, pelo caráter da pessoa, você já consegue identificá-la como uma pessoa que tem identidade em Cristo. Então, isso é unidade com o Senhor. Isso é uma identidade. As pessoas são reconhecidas pelo que elas falam, pelo o seu comportamento, seu testemunho, pelo caráter delas. Isso é uma identidade. Mérito delas não, mérito do Senhor. Você relaciona com a palavra de Deus, com o conhecimento de Deus, e você fala: essa pessoa é de Jesus, essa pessoa ela tem intimidade com o Senhor, essa pessoa com certeza ela deve estar numa igreja, e essa pessoa ela busca a Deus, ela lê a palavra, ela faz oração. Então a característica mostra que ela tem uma identidade. O mesmo pode se dizer, por exemplo, de um grupo, de algum movimento, que ele cuja identidade está relacionada com os valores da palavra de Deus. Então isso se torna uma identidade. E você consegue identificar a identidade de Jesus nas pessoas? Aliás, as pessoas conseguem identificar a sua identidade, que a sua identidade está em Cristo? As pessoas conseguem ler Jesus em você? Pelo seu testemunho, pelo seu dia a dia, pelo seu comportamento, pela sua fé. As pessoas conseguem, será? Será que nós somos nós estamos sendo livros, acessíveis? Estamos sendo a carta magna escrita? Estamos sendo carta de Deus? Será que passamos no meio das pessoas e elas sentem atraídas por nós, assim como Pedro?
né, caminhava e até a sombra de Pedro curava, será que nós também atraímos as pessoas para Cristo? Há essa identidade em nós? Outra coisa que reflete a unidade, além da identidade, é a conformidade com a palavra de Deus. Conformidade diferente de identidade. Conformidade, né, é andar conforme a palavra do Senhor. É andar conforme a palavra de Deus. Você tem que observar esta igreja, esta congregação, ela anda conforme a palavra? Ela age conforme a palavra de Deus? Qual é o trabalho que está sendo feito aqui? Está conforme a palavra do Senhor? Né? Então precisamos andar em conformidade. A unidade também reflete a conformidade. Precisamos estar conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Quando eu mudo a minha mentalidade, e ontem falou sobre metanoia no culto dos jovens aqui, no Aviva Jovens, sobre a mudança de mentalidade, né? Quando eu mudo a minha mentalidade e ajusto a mente de Cristo, então eu passo a andar em conformidade com a vontade do Senhor. Amém? Está lá em Romanos 12:2, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, se nós não ajustarmos a nossa mente com a mente de Cristo, se nós não andarmos em unidade e conformidade com a mente de Cristo, conforme a mente do Senhor, eu não vou conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu preciso me amoldar. Amém? Unidade, além da identidade, é também andar em conformidade com a vontade do Senhor, em conformidade com a palavra de Deus. Amém? Essa palavra vale para todos, mas principalmente para jovens. Vale para todos, mas principalmente para jovens. E por que estou destacando aqui principalmente para jovens? Porque a juventude, né, é a fase, né, em que eles são mais, né, atacados, que os jovens são mais visados pelo inimigo, né, eles são mais visados para serem desvirtuados. Então o jovem, né, se ele não tiver uma base na palavra de Deus, se ele não tiver ali uma referência ou uma influência de santidade, para que ele possa andar conforme, né, a vontade do Senhor, conforme a mente de Cristo, facilmente ele vai ser desvirtuado, facilmente, né, vai ser envolvido aí pelo lado político, lado ideológico e por aí vai. Então serve para todos, mas principalmente os jovens, e é o que foi ministrado ontem, andar em conformidade com a mente de Cristo, para que você não seja pego de surpresa. Eu não quero me gabar, mas hoje, né, o mesmo que tentou me derrubar lá quando eu era jovem, hoje não consegue não, já tem uma certa experiência de vida, né, eu já tenho uma certa idade, não estou falando que, né, eu sou o bonzão não, mas muitas coisas que poderiam me enganar hoje não me engana mais. Mas às vezes o jovem, a pessoa que é nova, talvez nova na fé, ainda não anda em conformidade com a palavra de Deus, porque não conhece, não tem aquela referência de santidade ainda, ela pode correr o risco. Então fica aqui a orientação, fica aqui o chamado, procure andar em unidade com a igreja local, com seus líderes, unidade com o Senhor, com a palavra de Deus. Amém? Eu tenho certeza, né, que você vai ser mais que vencedor. Também andar em unidade é ter harmonia. A harmonia também é uma coisa muito interessante. É ter harmonia para trabalhar em conjunto na edificação do reino de Deus, né? Precisamos andar em unidade e essa unidade tem que ter harmonia uns com os outros, porque as pessoas são diferentes. Nem se tivesse aqui só japoneses, ainda assim ia ter pessoas diferentes, parecidas, mas diferentes. Então nós precisamos de ter harmonia, né, para trabalhar. 1 Coríntios 12, capítulo 12, verso 12, né, Paulo também fala algo a respeito, diz assim, ó, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então
nós temos que viver em harmonia. Um corpo, né, ele se sustenta em harmonia, a mão gira, o pé anda, a boca fala, a mente, né, raciocina, e é um conjunto, e todos fazem falta. Porque se eu tivesse com o pé machucado aqui, não conseguia ficar andando. Se eu tivesse com rouquidão, não ia conseguir falar. Então precisa de ter uma harmonia. Assim também, né, a igreja, para trabalhar em conjunto, né, na edificação do reino de Deus, ela precisa trabalhar em harmonia. Amém? João 17:22 diz que Jesus já nos deu a glória que recebeu do Pai. Olha lá. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então nós já recebemos a glória para andarmos em unidade, né? O nosso esforço agora não é para alcançar a unidade, mas para lutar contra os inimigos que tentam destruir a unidade da igreja. E isso é importante, né? Nós não precisamos lutar para buscar a unidade, mas para, né, lutar contra os inimigos que tentam destruir a unidade da igreja. É aquela questão lá da pandemia, né, para esfriar a igreja. Então nós já recebemos de Cristo essa unção. Nós precisamos lutar, para que o inimigo não nos tire dessa unidade. Que a preguiça, né, que o desânimo, né, que os outros afazeres não nos tire da unidade da igreja do Senhor. Amém? Quero contar uma historinha para não ficar muito tenso. Conta-se uma história que havia uma reunião entre as ferramentas de uma marcenaria. Vê se pode, né? E a reunião ficou muito acalorada entre as ferramentas. E sabe o que aconteceu? A lixa, que se achava dona do pedaço, sugeriu a expulsão do martelo. Falou que o martelo batia muito, fazia muito barulho, incomodava muito. Então a lixa falou: eu quero a exclusão do martelo. O martelo, ele até concordou, mas ele não deixou barato e falou com a lixa assim: eu vou te dizer uma coisa, você é muito áspera e grossa, e é com todos. Vocês estão entendendo? A lixa, o martelo, amém. E disseram para o verniz: você é sempre o último a chegar e quer só aparecer. Na confusão, o parafuso foi acusado, sabe de quê? De ficar dando voltas para atingir o propósito. Ruim de serviço. Falaram que a régua se achava muito certinha e se julgava no direito de sair medindo todas as coisas. Amém? E aí começou a confusão entre as ferramentas, até que chegou o senhor marceneiro. E o que ele fez? Ele reuniu todas as ferramentas e, com habilidade e muito carinho, ele fez um lindo móvel maravilhoso, uma perfeição. Amém? A historinha é só para ilustrar. E qual que é a moral? O senhor marceneiro é Cristo. As ferramentas somos nós, eu e você. Representa eu e você. Às vezes a lixa quer a exclusão do martelo, que faz muito barulho, a lixa é muito grossa também, o martelo faz barulho, o verniz vem só no final, quer aparecer, e tem outro também que fica dando volta para poder chegar até o final. Mas o que é que o Senhor marceneiro, o que Cristo faz? Reúne a todos e coloca a harmonia entre eles, né, para que todos possam trabalhar em unidade e então chegar ao seu propósito. Amém? Unidade é trabalhar em harmonia. A igreja precisa trabalhar em harmonia. Amém? Todos juntos, cada um contribuindo para que possamos alcançar o propósito de edificação do reino de Deus. Na unidade, né, não significa que todos se tornam iguais ou que as diferenças vão desaparecer de forma alguma, né? Mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar numa mesma visão, no mesmo propósito, né, para cumprir as missões estabelecidas pela liderança ou pela palavra de Deus. Então não vão acabar as diferenças, não vão ter escolha do melhor ou do menor, mas é um trabalho em harmonia. A unidade ela faz isso, coloca harmonia.
Um leva a palavra, um faz um louvor, um tem a recepção lá, o outro traz a água, o outro não aparece aqui, mas ora, clama, intercede ali, o outro vai lá, fecha o portão, tudo em harmonia, para que o reino de Deus seja edificado. Amém? Glória a Deus. Já terminando a terceira parte, a unidade representa, sabe o quê? Força e resistência. Unidade representa força e resistência. A Igreja de Jesus, mais do que nunca, né, deve mostrar a sua força e fazer a diferença através da unidade de seus membros. Principalmente agora, né, próximo das eleições, próximo do fim dos tempos. A igreja tem que mostrar a sua força e a sua resistência também, porque ela não pode aceitar a pressão do inimigo, né, mas ela tem que se levantar e contrapor, não é verdade? Veja que quando mantemos a unidade e a concordância nas orações, por exemplo, aqui na igreja, nós temos como resultado, né, testemunho de cura, de milagre, né? Amém. Quantos irmãos, né, já deram testemunho aqui, por exemplo, olha, meu nome estava lá na lista de oração e os irmãos oraram e o filho foi curado, o fulano saiu do hospital, né? A criança que estava ali desenganada pelos médicos saiu do hospital andando, sorrindo. Quantas bênçãos nós recebemos. Por quê? Porque a igreja mostra a sua força em unidade na oração. Imagina se nós viermos na terça-feira, todo mundo dobrar os joelhos e clamar. O que nós podemos alcançar? Então a igreja precisa mostrar a sua força. Em tudo que fizermos em unidade, seremos vitoriosos. Amém? Seremos mais do que vencedores. Já quando andamos em divisão, né, damos a oportunidade ao inimigo. Andar disperso fora da unidade é ser alvo fácil para o inimigo. Então devemos que andar juntos em unidade para que estejamos fortes e resistentes. Amém? Glória a Deus. Antes de encerrar, eu quero fazer um teatrinho aqui para exemplificar. Vem cá, irmão, faz favor. Vem cá, né? Vem cá o Marcelo também. Vem cá o irmão ali, esposo da Bárbara. O irmão lá também, vem cá. Deixa eu fazer um teatrinho aqui para mostrar a força da unidade. Amém? Vem cá também, Silvio. Chega aqui. Amém. Mais um aqui, Mateus, vem cá. Dá tempo, né, pastor? Deixa eu ilustrar aqui, porque a unidade, quero mostrar que ela mostra a força e resistência. A unidade é isso. Vamos supor aqui, que esse irmão aqui, ó, fica aqui no meio, por gentileza. É o homem do bem, e eu sou o homem do mal, né? Ele não está em unidade, caminhando em unidade com Cristo. É só um exemplo, tá? E ele está aqui, ele lê a palavra, busca o Senhor, e ele oferece resistência para o inimigo. Aí vamos supor que eu vou espetá-lo. Você tem que defender, né? Fica de frente para você defender lá. Eu vou espetá-lo e ele não deixa lá. Hã? Mas você pode ser resistente, forte, olha lá, e ele defende. Mas eu posso virar aqui, porque quando ele está virado para cá, ele está descoberto aqui, né? Então eu vou surpreendê-lo. Mas aí você vira de novo, não deixa. Ah, mas aí se eu falar assim aqui, nós dois, vamos atacar ele, nós dois, vamos. Vai lá, ataca ele. Olha lá, ele não consegue, ele vai defender um, mas não consegue. Então nós somos dois inimigos. Ele vai defender um, vai abrir a guarda, né? Mas quando ele está em unidade, aí a coisa muda, né? Olha, vê, Silvio, fica aqui. Você está em unidade com ele, fica de costa. Os dois de costa, um de costa para o outro. Cruza o braço, isso, para mostrar que é forte, isso. Aí eu vou cutucar aqui, não tem jeito. Você vai lá na retaguarda, não dá também aqui. Roda vocês dois, roda junto. Olha lá, tá vendo? Não dá brecha. Olha só que interessante. Vai, cutuca daí, ó, não dá lá. Não dá, olha a força e a resistência, porque eles estão em unidade. Mas se eu acrescentar mais um ainda, fica aqui, ó. Fica 3 de costa. Olha que maravilha. Agora é que eu não consigo mesmo. Olha só, tenta. Olha lá, não dá, é que eles não estão defendendo não, né, aqui. Ah, esse aqui começou a defender. Olha lá, ó, olha lá, ó. Tá vendo? A unidade representa força e resistência.
Sozinho, se eu estiver sozinho, faça por gentileza, eu consigo pegar ele. Mesmo que ele tente defender, ele está mostrando a retaguarda ali, está descoberto. Uma hora nós vamos alcançar ele. Se for 2, a gente derruba ele facinho. Mas se tiver 1, 2, 3, ou 4, ou 10, você vai virar um círculo, né? Em que a unidade vai demonstrar força e resistência. Por isso a igreja precisa andar em unidade. Amém? Agradecer aos irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos assumir o papel como discípulo, como membro do corpo de Cristo. Envolver-se, estar disponível, contribuir em todas as atividades. Mas eu também serei beneficiado, também serei alcançado, também receberei a unção do Senhor, a proteção do Senhor, também, e serei também, estarei seguro na presença do Senhor. Precisamos preservar esta unidade. O fim dos tempos se aproxima, o fim dos tempos estão chegando. Não é à toa que há essa pressão política, não é à toa que já tivemos terremotos, maremotos, doenças, pestes, tsunamis, não é à toa. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então precisamos estar unidos, a igreja precisa estar unidas. Há muitos que estão tentando andar sozinhos, há muitos que estão tentando andar de forma isolada, mas quem anda de forma isolada é igual o dedo, se você arrancar da mão, ele não consegue sobreviver muito tempo. Então, o segredo é estar em unidade, amém? Que a igreja possa estar em unidade, né? Caminhar em santidade, né? Uns aprendendo com os outros, né? Buscando estar na visão do Senhor, transformando a sua mente, para que a sua mente, né, esteja alinhada com a mente de Cristo. Somente assim nós nos tornaremos um bloco forte, né? Um bloco ali coeso, amém? Só assim nós podemos vencer, tanto, né, nas nossas vidas, né, no nosso trabalho, na nossa família, teremos vitória tanto na nossa vida secular, quanto no seu ministério, quanto na obra de plantação do reino de Deus. Amém? Quem quer estar em unidade? Quem prefere estar em unidade com Cristo? Amém? Então fique de pé, vamos estar orando, passar para o pastor, vamos estar orando, louvando ao Senhor.